Eu sou Orense Maletes, sou oncologista clínico e minha ideia é vir aqui hoje conversar com vocês sobre o estudo PROPEL. O que vem a ser o estudo PROPEL? O estudo PROPEL foi a adição de um medicamento inibidor de PARP, o olaparib nesse caso, a abiraterona no tratamento dos pacientes com câncer de próstata resistente à castração. A gente sabe que os pacientes com câncer de próstata resistente à castração são um desafio no nosso dia a dia no consultório, e a gente sabe que esses pacientes merecem todo um cuidado especial. A medicação olaparib, ela não é nova para esses pacientes. A gente já tinha os dados do estudo PROfound. O estudo PROfound foi publicado em 2021 e mostrava já o ganho de benefício global para os pacientes com câncer de próstata resistente à castração, que tinham mutação genética relacionada com os genes de recombinação homóloga. E esses pacientes, principalmente os pacientes com BRCA1, BRCA2 e ATM, eles tinham benefício de fazer o uso de olaparib logo na sequência, quando eles tinham falhado um novo agente hormonal. E qual é a diferença agora? Agora é trazer essa medicação olaparib para uma fase mais precoce, uma fase onde eles vão ser tratados primeiramente com um agente novo hormonal, que nesse caso foi a abiraterona. Então, esse foi um estudo positivo para o endpoint primário. O endpoint primário desse estudo foi a sobrevida livre de progressão por imagem. E esse estudo mostrou um ganho significativo da sobrevida livre de progressão por imagem. Vamos falar um pouquinho do desenho do estudo. Eram pacientes com câncer de próstata resistente à castração. Eles recrutaram por volta de 800 pacientes. E esses pacientes eram randomizados para manter a castração quando eles tinham a progressão, e um grupo recebia o braço controle, era abiraterona com prednisona, e o braço estudo era abiraterona e prednisona mais olaparib na dose de 300 miligramas 2 vezes ao dia. Esse estudo não selecionou os pacientes conforme os genes de recombinação homóloga, ou seja, todos os pacientes puderam ser recrutados, e houve depois uma análise dos pacientes perante a presença ou não de genes de alteração nos genes de recombinação homóloga. E o que a gente pode ver do estudo? O estudo foi bem balanceado na randomização, estudo de fase 3, randomizado, prospectivo, os pacientes receberam ou a medicação olaparib ou o placebo. O estudo mostrou pela primeira vez que a sobrevida livre de progressão por imagem passou dos 2 anos para esses pacientes com câncer de próstata resistente à castração. Então, para os pacientes que receberam a abiraterona junto com a olaparib, a sobrevida livre de progressão foi mais de 24 meses, foi 24,8 meses. Os pacientes que receberam somente a abiraterona com a prednisona foi de 16,6 meses. A diferença aqui é clara, de mais de 8 meses do termo absoluto. Em termos de hazard ratio, foi 0,66, ou seja, uma redução de risco de 33% para os pacientes, uma redução de risco de progressão de 33% para os pacientes que fizeram abiraterona junto com olaparib. Isso traz pela primeira vez o conceito de novas drogas inibidores de PARP para essa população. Esse estudo foi apresentado pela primeira vez em 2022, fevereiro de 2022, na ASCO-GU. Na mesma apresentação, a gente teve a apresentação de um outro estudo, uma outra droga, o niraparib, que também mostrou dados semelhantes, porém somente na população selecionada com a alteração dos genes de recombinação homóloga. O que a gente entende desse estudo? A gente entende desse estudo que essa pode ser uma nova combinação para esses pacientes. Quando a gente faz análise de subgrupo, a gente vê que realmente a sobrevida livre de progressão radiológica ela é mais favorável nos pacientes que têm alteração dos genes de recombinação homóloga. Isso talvez possa mostrar para a gente um jeito de usar a medicina de precisão para esses pacientes. Alguns pontos ainda desse estudo. Os dados atualizados que foram publicados no New England Journal of Medicine Evidence em junho de 2022 e posteriormente apresentados na ESMO de 2022 ainda não mostram dados de sobrevida global. Eu acho que isso é importante, não era o endpoint primário, era um dos endpoints secundários, mas é importante. Em termos de toxicidade, a gente pode ver que a medicação, o olaparib, não trouxe nenhuma toxicidade diferente do que a gente já está acostumado para essa população. Os principais efeitos colaterais foram anemia,
fadiga. Esses pacientes toleraram bem com uma baixa taxa de descontinuação da droga. Eu acho que com isso a gente tem aí uma nova combinação para os pacientes com câncer de próstata resistente à castração, a ideia de se combinar um novo agente hormonal junto com o inibidor de PARP. Eu acho que isso ainda traz para a gente algumas perguntas sobre sequenciamento, uma vez que a abiraterona, hoje em dia, ela nem sempre é utilizada na fase recente de castração, muitas vezes na fase hormônio sensível, mas eu acho que a ideia de se combinar medicamentos para os pacientes e começar a se criar tijolos de tratamentos para os pacientes, talvez com isso a gente consiga trazer maiores benefícios para os nossos pacientes. Muito obrigado e até mais.